Olá, estaremos a partir de agora conversando com vocês um pouco sobre ética profissional. Se vocês lembram de alguns conceitos já apresentados na filosofia da ciência, a ética nasceu com a filosofia. Diferentemente daquilo que entendemos como uma prática filosófica, a ética é uma ciência dentro do processo de filosofia e dentro desse processo ela vem para mostrar caminhos do bem viver. Ou, melhor dizendo, dizer ao cidadão, ao indivíduo, como ele deve se portar diante dos acontecimentos de sua vida e diante das atividades de trabalho, família, amigos. A ética faz parte do condicionamento de todos nós, seres humanos. Seguindo nesta fala, a ética profissional vem para vocês como um conjunto de normas de conduta. Por que normas de conduta? A ética tem como função demonstrar a forma específica de trabalho de cada profissão. Isso se nós dissermos a ética profissional específica. Não vamos discutir aqui detalhadamente as questões éticas. A nossa intenção é mostrar para você, acadêmico, que a ética profissional vai servir como um meio, uma forma de condução do seu trabalho. Assim como o advogado tem o seu código de ética previsto pela ordem, o engenheiro tem o seu código do CREA, nós também, dentro da profissão da área contábil, devemos seguir algumas normas e algumas formas de trabalho previstas pelo nosso conselho. Importante também dizer, diante desse conceito de ética, duas questões fundamentais do trabalho de cada indivíduo ou de cada profissional de sua área. A profissão é um dos quesitos de se trabalhar de forma correta. Pela profissão, nós nos inserimos, nós trabalhamos, nós buscamos habitualmente formas que nos favoreçam, que nos dê o ganho diário e necessário para a nossa subsistência. Mas dentro desta condição também de profissão, há que se ter algumas regras específicas. É o que comumente nós chamamos de profissionalismo. Muito comum mesmo, as pessoas literalmente confundirem algumas vezes e dizerem que o contador não é profissional, o médico não é correto, o advogado não é dos melhores profissionais a se discutir. Isto faz parte do profissionalismo. Aquele cidadão que escolheu uma profissão, e no caso específico nós escolhemos ser contadores, aqueles que vamos fazer a análise de toda a sistemática do patrimônio do dinheiro público, precisamos entender que dentro dessa profissão escolhida há que se ter formas de trabalhar, regras de trabalhar. Isto tudo está dentro do profissionalismo, da atitude de cada indivíduo, que está dentro das práticas éticas. O profissionalismo vai trazer uma série de requisitos importantes elencados para vocês, para que você, acadêmico, possa entender alguns deles. Lógico que de todos os aspectos elencados, nós vamos tentar passar de forma muito rápida alguns dos mais importantes. Poderíamos dizer, por exemplo, da questão da habilidade. Todo profissional contábil, além de saber toda a prática teórica, todo o conhecimento da contabilidade, das normas internacionais, de todo esse procedimento, precisa ser hábil para a sua função. Não posso pedir em momento algum que um contador, por exemplo, venha fazer uma análise sistemática econômica. Ele até poderá fazer uma análise, em alguns casos, dos aspectos econômicos, mas a sua habilidade específica é o gerenciamento desses dados. Compromisso e comprometimento social. Talvez esse seja um dos aspectos mais importantes da questão do profissionalismo. Aquele profissional da área de contabilidade que esteja comprometido com sua sociedade, com o meio aonde trabalha, vai exercer de forma muito grande, de forma muito ampla o seu trabalho, as suas atividades e vai colaborar também com a comunidade onde ele está inserido.
Respeito às leis. Nós, contadores, não podemos de forma alguma sair fazendo qualquer análise ou qualquer proposição que não esteja prevista dentro da legislação. Comumente, seus professores de introdução 1, introdução 2 e mesmo nas discussões já feitas com vocês na introdução ao estudo do direito, nós tivemos a preocupação de mostrar para todos vocês que a lei é uma parceira do profissional da área de contabilidade. Não existe hoje contabilidade sem a legislação. É a legislação que dá este compromisso e dá legalidade à nossa fala, ao nosso trabalho e à realização de todo esse processo. A avaliação e prevenção de riscos potenciais. Se eu estou habilitado, se eu estou comprometido com o meu trabalho, eu posso fazer essa análise e prevenção de riscos. Isto faz parte, inclusive, de uma disciplina que vocês vão ter mais lá à frente, que chama-se controladoria ou operacionalização de riscos. Se eu consigo fazer esse processo de valoração ou de análise de uma empresa, com certeza eu serei considerado um bom profissional, eu estarei agindo de forma ética, eu estarei contribuindo para o melhor gerenciamento da empresa e da sociedade aonde eu estou inserida. Temos necessidade de dominar nossa área e outras áreas. Sempre lembrando, e se isso provavelmente já tenha sido dito diante de tantas outras disciplinas já discutidas com vocês no curso, é de que o profissional da área de contabilidade é um multifacilitador, é um multiempreendedor de conhecimentos. Você, profissional da área de contabilidade, deve e vai ter que entender não só da sua teoria, da sua prática, mas vai transitar pelas áreas do direito comercial, da tributação, do sistema previdenciário, tudo isso com muito conhecimento, prática, habilidade, profissionalismo, que são os quesitos que compõem a prática ética. Outras capacidades importantes também dentro da formação de você, profissional da área contábil, é o trabalho em equipe. Não se pode admitir, por exemplo, hoje, um profissional que comande uma grande empresa em qualquer esfera da área pública, da área particular, sem que esse profissional contador tenha este processo de interligação e de conhecimento com todas as áreas de sua empresa ou de sua atividade. É o profissional sendo o grande controlador, o grande facilitador de todo o processo da empresa. A dimensão ética é essencialmente de projeção social. Nós não podemos entender um bom profissional hoje dentro da área da contabilidade sem que ele esteja solidário ao processo em que ele esteja embutido. Vamos ilustrar isso. Importante a gente dizer, diante de vamos que você consiga ser o administrador de um município, um secretário de finanças do município. Impossível que todo o seu conhecimento, que toda a prática, todos os elementos teóricos discutidos e vistos ao longo de 4 anos do seu curso não possam ser focados, sugestionados para o bem social. A gente não quer dizer com isso que você tenha que ser aquele profissional, o facilitador, o pai da humanidade. Não, nós queremos dizer com isso que a prática ética vai fazer com que você perceba a necessidade dessa sociedade, que você esteja inserido, que você seja empático a esses problemas sociais que geram em torno de sua profissão. A ética revela responsabilidade. É preciso que nós, contadores, tenhamos responsabilidade no processo de formulação, no processo de discussão das práticas contábeis e tenhamos, acima de tudo, também outro aspecto importante, essa responsabilidade humanitária. Nós sempre estaremos trabalhando com o dinheiro dos outros e não nosso. Compromisso com a verdade,
Talvez esse seja um dos grandes quesitos, um dos maiores quesitos de exigência no nosso código de trabalho ou no nosso código de ética colocado pelo CRC. A verdade. Vamos usar alguns exemplos diante da situação histórica, econômica pelo qual nós temos passado. Nós temos um número muito grande hoje de profissionais da área contábil presos diante de tantas operações da Polícia Federal, diante da operação aí do Ministério Público e tudo mais, justamente porque, na maioria das vezes, este profissional faltou com a verdade. Ora, faltou porque teve necessidade de assim o fazer pela coação, e a gente aqui não está discutindo esta questão política, social, econômica, e ora, faltou com a verdade, literalmente por entender que era mais fácil colocar a aplicação, o desenvolvimento de seu conhecimento de outra forma, que não ética. Tendência do ser humano é defender sempre o seu primeiro lugar, ou se colocar à frente dos outros. Numa profissão, e especificamente quando nós estamos falando aqui na questão do contador, a análise pode ser meio simples, pode ser meio fácil de entender. O contador vai sempre ter a relevância, a nota final, a assinatura final sobre todo o conhecimento ou sobre todo o processo que ele fez para que se chegasse àquele resultado final. Mas difícil nós entendermos que essa prática individual não apareça no nosso trabalho. Não estamos pedindo aqui para que você, acadêmico, para que você, futuro profissional da área contábil, seja lá uma Madre Teresa de Calcutá diante do seu trabalho, mas precisa estar atento de que o seu trabalho é apenas uma parte complementar do seu grupo. O grupo que você gere, as informações que você está gerando são mais importantes que você, profissional. A conduta humana pode sofrer efeitos do ambiente institucional. Talvez seja esse o motivo que nós temos observado tanto descrédito diante das informações que temos visto o tempo todo nos jornais, nas revistas, nos sites. O profissional contábil, em especial, está muito envolvido na descrição exata, na observação de todas as regras, e a sua conduta no gerenciamento dessas informações faz com que este venha a ser um bom profissional, venha a ser aquele cidadão confiável ou não. Depende da sua atuação e como você se quer ver diante do mercado do trabalho. Todos nós podemos ser iguais, mas aqueles que trabalham de certa forma com ética, profissionalismo e o bom entendimento daquilo que faz, com certeza terão um destaque maior. A ética profissional propriamente dita vem a ser todo um conjunto de valores que a profissão exige de você. Importante a gente aqui frisar que especificamente na área de ciências contábeis, o CRC, ou melhor dizendo, o Conselho Federal de Contabilidade, tem tido já há muitos anos a preocupação de deixar claro para esse profissional como ele deve trabalhar, que aspectos profissionais são relevantes, como deve ser sua conduta, como ele deve operacionalizar o seu trabalho e, acima de tudo, como deve respeitar o outro profissional que também vai trabalhar nas mesmas proporções e medidas que ele. Para isso, desde muito cedo, e por conta disso vocês estão tendo essa disciplina hoje na instituição, nós os levamos a essa crítica da sociedade, a essa crítica do pensar, e colocamos para vocês desde já essas normas que há muito tempo vêm sido aplicados. Nós vamos mostrar para vocês, por exemplo, ao longo do curso, o manual de boas práticas do contador, para que você possa entender e ao longo de sua carreira possa ir fazendo esta aplicação sistemática deste conteúdo.
Qualidades referentes à ética profissional e à ética como um todo dizem respeito também, especificamente à nossa profissão, à questão da honestidade. Um profissional contábil tem que ter esta conduta básica de conhecimento, de aplicação. Temos que ter prudência na nossa fala, competência, perseverança, imparcialidade. Eu não posso fazer essa percepção única de um objeto. Eu preciso estar atento a toda a conformatação daquilo que eu quero que o cliente ou a entidade venham a entender do meu trabalho. Os códigos de ética são implementados justamente para isso, na busca de uma imagem mais detalhada, de uma imagem mais firme para esse profissional. Ressalto aqui a preocupação que o Conselho Federal de Contabilidade tem em demonstrar, desde a formação básica, e vocês aqui no quarto período já estão tendo isso, da forma como se portar enquanto profissional da área contábil. Vão ser várias regras, vários artigos, vários itens dentro desse manual de conduta, não para apenas tê-lo guardado dentro de sua mesa, mas para aplicação correta e desenvolvimento do seu trabalho de forma mais consciente. Os códigos de éticas sintetizam princípios. Isto quer dizer, tanto para nós, contadores, quanto para os advogados, os engenheiros, os médicos, existem princípios, formas de que esse profissional se integre ao seu meio. Vamos imaginar, por exemplo, um contador que receba hoje uma informação importantíssima da JBS e que ele use essa informação nas suas redes sociais, ele conte para todo mundo a fundamentação de como é que estão os acordos dessa empresa com o governo. Ele não estaria de forma alguma implementando imparcialidade, não estaria utilizando de códigos profissionais corretos, de silêncio, de guardar segredos, até porque isso enseja numa ação criminal. Sempre vamos ter conflitos, a vida faz parte desse sistema de conflitos, o homem sempre vai querer ser ou vai querer estar entre o bem e o mal, e esse julgamento é muito particularizado de cada um, né? É preciso que você, acadêmico, entenda isso para quando estiver trabalhando, pôr em prática essa sistemática. As tarefas da ética hoje estão muito ligadas como reguladora da sociedade, né? Sem ética o indivíduo não consegue perceber a sua atuação dentro desse meio em que ele esteja inserido e não consegue fazer o respeito devido às pessoas que também o cercam. Nós passamos de forma apenas figurativa o conceito de ética para você, para que você entenda que a ética é a morada humana, significa tudo aquilo que nós temos de melhor, transferindo este melhor para a prática de trabalho do nosso dia. Vale ressaltar aqui que temos alguns campos específicos da aplicação da ética, entre esses a ética e a justiça social, que talvez seja a grande demanda hoje do profissional da contabilidade, a ética e o meio ambiente, até porque o meio ambiente tem sido uma nova modalidade de discussão e de trabalho dentro da nossa área, a ética e a cidadania, a política, a corrupção. Percebemos que ela está em todos os aspectos que nos rodeiam. A ética é convivência humana, é eu estar na posição do outro, é eu poder conversar e entender as mazelas e a miséria da humanidade. Desta forma, nós tentamos mostrar para vocês alguns aspectos importantíssimos da ética, apresentamos para vocês também um pouquinho do referencial bibliográfico para que esse material possa complementar de uma forma mais adequada, de uma forma mais detalhada o nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos.